Você muito provavelmente conhece ou já assistiu Your Name, um filme que marcou bastante, que tocou o coração de todo mundo, mas e se eu te disser que o mesmo diretor tem um filme ainda mais profundo, ainda mais tocante, que vai te deixar pra baixo e te fazer repensar toda a sua vida? E assim, antes da gente começar a falar sobre o filme, ele tem um tema que é bastante recorrente, é muito importante pra toda sua complexidade, que é o tempo. No sentido do tempo de simplesmente passar, correr pra frente e as coisas ficarem pra trás. Por isso, assim, a gente tá começando esse momento Alura num clima um pouco mais diferente do que o habitual, porque a gente erra às vezes. Eu acho que no passar da vida, muitas vezes você já se viu em situações que você gostaria de ter feito alguma coisa antes e às vezes até se arrependendo de não ter feito. Ora, esse é o tema principal desse anime aqui. Então assim, se você tá com vontade de estudar, se você tá precisando estudar a área da tecnologia, eu acho que você tem que começar logo. Porque assim, tem algum tempo já que a gente vem aqui anunciando a Alura, muitas pessoas já começaram a estudar, teve gente que começou do zero, me mandou mensagem falando: Guto, olha só, comecei a estudar quando você começou a falar da Alura e agora tô aqui trabalhando na área. É uma coisa bastante impactante assim pra mim. E querendo ou não, o conhecimento precisa de tempo, você precisa de algum tempo ali pra conseguir acumulá-lo. Então se você começa antes, você consegue chegar nesse conhecimento um pouco mais depressa do que simplesmente deixar pra lá, deixar pra depois, que é a coisa que eu acho que a gente tá um pouco acostumado a fazer. Então, novamente, se você tem interesse em programação, seja todas as linguagens, data science, design, marketing digital e muitas outras possibilidades, te recomendo pessoalmente a Alura, né? Porque é uma matrícula, você pode fazer qualquer um desses cursos. Eu estudo e estudei lá desde bastante tempo, então, pô, tá aqui, link na descrição, com desconto pra você não deixar o tempo passar e não vê-lo correndo por entre seus dedos. Vocês vão se lembrar desse momento. 5 centímetros por segundo é um filme de Makoto Shinkai dividido em 3 partes. Cada uma das partes conta um momento da vida de Takaki. Mas não se preocupe porque não é um filme longo, é um filme que totaliza ali 1 hora. Então caso você tenha desejo de assistir antes ou depois desse vídeo, é rápido. 秒速5センチなんだって。え？何？桜の花の落ちるスピード。秒速5センチメートル。 Ele começa na década de 90 contando a infância desse personagem e todas as partes são relacionadas a um tema que é bastante tocante pra gente, o amor. 来年も一緒に桜見れるといいね。 A primeira parte, Takaki conhece e ama a Akari, uma menina que também vivia um pouco separadamente ali do seu meio. Eles não se encaixavam tão bem assim no restante dos colegas da classe e encontraram um no outro esse apoio. Gostavam de ficar tempo junto, gostavam de conversar, se identificavam bastante um no outro e conversavam por cartas quando estavam à distância, e a própria distância acabou se tornando um problema. 電車に乗って会いに行けるような距離ではなくなってしまうのはやっぱり少しちょっと寂しいです。 A Akari acabou precisando se mudar por conta do trabalho dos pais e acabou ficando um pouco mais distante. Mas, por mais que seja uma complicação, o amor fala mais alto do que tudo isso, não é? Eles continuaram se comunicando por carta, continuaram trocando palavras de afeto um pelo outro, sempre mantendo um tom muito puro, não é? É um tipo de relação aqui explorada no anime que é muito doce, muito meiga, muito bela. 僕はあかりに渡すための手紙を書いた。あかりに伝えなければいけないこと、聞いてほしいことが本当に僕にはたくさんあった。 É um romance praticamente shakespeariano que vemos ali sendo experienciado por esses dois personagens, sempre falando em metáforas, sempre falando de maneira doce, voice-over o tempo inteiro para nos colocar naquela situação e acompanhar o sentimento dos dois. Acontece que mais uma vez o amor foi colocado à prova, porque dessa vez o Takaki teria que se mudar. Só que não era pra tão perto quanto a Akari tinha se mudado. Ele iria pro outro lado do país. どこ？鹿児島です。親の都合で。そっか、寂しくなるな。 Então, tristes, conversando sobre essa situação e incapazes de conseguir mudar alguma coisa no auge dos seus 13 anos, eles decidem pelo menos se ver uma última vez. Marcaram em uma estação de trem que fosse meio caminho pros dois e então começa essa grande e longa jornada para poderem se encontrar.
Eles tinham marcado o encontro às 7 horas da noite, mas as condições climáticas daquele dia não foram nem um pouco favoráveis. Estava nevando bastante. Isso fez com que os trens começassem a atrasar. Atrasando, chegando perto das 7 horas, Takaki, sem ter como se comunicar com sua amada, ia ficando cada vez mais nervoso, e ela, ansiosa por sua chegada. O trem atrasou, passou das 7, e mesmo assim, ele não estava nem perto de chegar ao seu destino. O trem parou na estação por conta do clima, depois parou no meio do caminho por conta da neve, e então as coisas foram se complicando. Passou-se às 7, passou-se às 8, às 9, às 10. Takaki não tinha a mínima ideia se a Kari ainda estaria lá esperando por ele. Ele queria que não, porque afinal de contas estava muito frio e nevando. Mas então ele chegou lá às 11 horas e ela estava. Eles têm esse encontro extremamente tocante depois de uma grande jornada de adversidades e finalmente conseguem se ver, mas aquela seria a última vez. Os dois escreveram cartas com palavras doces, com mensagens que eles queriam transmitir para o outro, mas nenhuma das duas foi entregue. 引っ越しもうすぐだよね。来週。鹿児島か。遠いんだ。E então eles se despediram. Talvez para sempre. それだけを考えながら僕はいつまでも窓の外の景色を見続けていた。 Na segunda parte, estamos 4 anos depois disso, ainda acompanhando Takaki. Aqui, ele é visto por algumas pessoas como alguém interessante, romanticamente principalmente, e com destaque a personagem da Kanae. あんたほんと何も考えてないよね。遠野くんのことだけね。あいつ絶対東京に彼女いるよ。そんな。 Kanae basicamente tem uma queda pelo Takaki e gosta dele desde que ele entrou na escola. Anda ali nutrindo esses sentimentos silenciosos por algum tempo. Afinal de contas, aquele homem parece intocável, parece sempre muito distante. Ela tenta se aproximar dele, tenta se aproximar dos sentimentos dele, e ele é sempre muito gentil com ela. Ele sempre parece ali corresponder ao menos à sua amizade e ajudá-la nos momentos que ela mais precisa. でもエルダルに幸せで自分でもどうしようもなかった。 Embora ela viva uma questão pessoal mais complicada por não saber exatamente qual destino vai seguir, qual profissão ela quer para o futuro, o que ela vai ser. Mas se tem uma coisa que ela sabia que queria, era se aproximar mais dele. Porém, essa barreira invisível que ela enxerga acaba distanciando um pouco os dois. Takaki está o tempo inteiro olhando pro horizonte, olhando para cima, olhando um lugar muito mais distante do que ali. Ele pega seu telefone, escreve mensagens para alguém e Kanae não consegue entender exatamente se ela poderia ser honesta com seus sentimentos. Essa parte vai se passando, vemos a exploração espacial iniciando, os dois caminham sempre juntos, bonitinhos, mas nada acontece. Kanae não se sente no direito de tomar alguma iniciativa porque ela imagina que não está ao alcance daquele cara, que ele sempre estava imaginando algo muito além dela e muito maior, olhando sempre para o futuro. でも遠野くんはいつも私のずっと向こう、もっとずっと遠くの何かを見ている。 Então, temos mais uma relação de amor frustrada. 遠野くんのことだけを思いながら泣きながら私は眠った。 A terceira parte acontece quase 10 anos depois da segunda. Dessa vez, Takaki está em Tóquio, já adulto, trabalhando como programador e vivendo a sua vida. Uma vida um pouco melancólica e triste, como a gente pode acompanhar. Afinal de contas, ele não conseguiu lidar com nenhum dos seus sentimentos. ただ生活をしているだけで悲しみはそこここに積もる。日に干したシーツにも洗面所の歯ブラシにも携帯電話の履歴にも。 Ele traz aqui para dentro de si aquele mesmo jovem que ficava observando o horizonte. Talvez aquela mesma criança que tinha palavras a ser ditas que nunca foram. この数年間とにかく前に進みたくて
届かないものに手を触れたくて、それが具体的に何を指すのかも。 Acompanhamos um homem que vive uma vida um pouco triste, tendo alguns relacionamentos aqui e ali, mas nunca se apegando de verdade a eles e apenas seguindo em frente, esperando o dia que algo fosse acontecer ou talvez já tendo perdido as esperanças nisso. 気づけば日々弾力を失っていく心がひたすら辛かった。 E em paralelo, vemos a Kari, a garota da primeira parte. Ela, pelo contrário de Takaki, seguiu a vida de uma maneira um pouco diferente e está noiva. Nesse momento ela pega um trem para Tóquio e claro que em alguma circunstância ali teria o encontro dos dois. Takaki estava andando pelas ruas, triste, cabisbaixo. Ele cruza por uma mulher. Ele sente uma sensação nostálgica, afinal de contas ele teve um sonho essa noite sobre o passado e tudo mais. E quando olha para trás, o trem impede sua visão. Ele fica ali algum tempo olhando para trás porque percebeu que realmente era a pessoa que ele amava que estava do outro lado desses trens, estava ali a alguns passos de distância dele. Outro trem se passa enquanto apenas contemplamos aquela vista de que quando os trens vão embora, ninguém está lá. Takaki se conforma, vira seu rosto para frente e segue andando. E assim, dessa maneira, de supetão, de uma maneira que você não imagina para uma história de romance, esse filme acaba sem o casal do protagonista, sem o casal se concretizar com o seu grande amor da vida inteira, te dando um soco no estômago e te fazendo repensar muitas coisas. A primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei especialmente cabisbaixo porque ele termina dessa maneira diferente. Quando a gente imagina qualquer coisa de construção de romance, eles se encontraram ali no final da vida, agora as peças vão se encaixar, agora eles são adultos, a distância já não é mais um grande problema, eles podem vencer essas barreiras, certo? Até poderiam, mas a vida não é assim. A vida seguiu caminhos diferentes pro Takaki e pra Akari. E é interessante pegar essa perspectiva dele e analisar o restante da história, principalmente na história do meio. Enquanto a Kanae não tomava uma iniciativa porque achava que o Takaki estava vivendo no futuro, imaginando coisas muito maiores do que ela, era o contrário. Ele estava preso no passado, preso em um acontecimento que ficou para trás, que ele não disse algumas palavras, como aquela carta que não foi entregue, preso com seus sentimentos em uma coisa que já teoricamente morreu e não existe mais, preso em si mesmo e não vivendo o presente. Esse é o ponto principal. Takaki viveu essa vida inteira até os seus 30 e poucos anos no passado, vivendo um pequeno romance de escola de quando tinha 12, 13 anos e nunca o presente. E eu acho que essa é a maior mensagem desse filme: viva o presente. Afinal de contas, ele gastou a sua vida inteira até aquele momento preso. Ele não aproveitou tão bem as possibilidades de escola, a gente vê que ele está estudando, mas não está levantando a sério assim, as possibilidades dos clubes escolares, as possibilidades dos amores, dos romances, das amizades que ele podia ter cultivado durante todo esse tempo. Nada disso ele teve, porque estava preso em um acontecimento do passado. Claro que especificamente do caso desse filme estamos falando de um encontro amoroso, de uma desilusão amorosa, mas é uma situação que cabe para qualquer contexto. Algum tipo de marca, algum tipo de trauma, algum tipo de coisa que ficou para trás, muito mal resolvida, pode te prender a vida inteira. E esse final parece bastante triste por ele não conseguir nada e apenas seguir a sua vida com a mesma tristeza e angústia que ele tinha antes, mas ele tem uma outra análise, uma outra perspectiva. Afinal de contas, o Takaki viu que a Akari estava ali. Ele tinha um caminho que ele estava percorrendo, que ele poderia simplesmente voltar para tentar encontrá-la. Mas aqui, verdadeiramente, foi o primeiro momento em que ele seguiu em frente. A primeira vez que ele deixou de olhar para trás e preferiu caminhar em direção ao futuro. O momento de mudança da vida dele, que ele percebeu que ficar preso naquele passado, que ele percebeu que ficar preso naquelas memórias, ficar preso em quem ele era, já não era mais necessário e que não era o caminho certo a se seguir. Então, ele decide criar um novo. Um novo eu, um novo Takaki, uma nova pessoa, trilhando um caminho diferente, deixando aqui aquela marca para trás. As pétalas de cerejeira que caem a 5 centímetros por segundo se vão,
mas outras surgem no lugar. Então, pra mim, a grande mensagem desse filme, por mais que ele seja bastante amargo em quase toda a sua projeção, é: nunca é tarde pra mudar e seguir novos caminhos. いつでもさ